melhor agora. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Clara, me ouve? Certo. Eu vou até subir um pouquinho o volume aqui. A gente vai tentando, né? Tecnologia. Eu também, que não entendo muito, vou apanhando um pouquinho disso tudo. Então, vamos lá. Então, eu faço esse comparativo, né? Então, para que a gente tenha uma casa forte, firme, segura, a gente precisa comprar materiais bons, materiais de qualidade para fazer a construção dessa casa. E os pilares que eu vejo em relação para que a gente tenha uma boa saúde, né? E consiga manter a nossa casa, que é o nosso corpo, forte, firme, seguro e saudável, são os pilares da alimentação, do sono, da atividade física, né, do exercício físico em geral, hidratação, que é muito importante também, os relacionamentos consigo mesmo e com as pessoas que convivemos, e as emoções. Então, assim, o corpo, para que ele fique saudável, se a gente conseguir integralizar todos esses pilares, ele vai responder de uma forma melhor. Né? O nosso corpo ele tem a capacidade de autorregulação, mas isso tudo vai depender daquilo que ingerimos, daquilo que estamos sentindo, daquilo que estamos vivendo e como a gente vai integralizando todas essas informações dentro do nosso corpo. E como que a gente está cuidando das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Eu estou acompanhando aqui um roteirinho para eu ir falando para vocês e não esquecer de nenhum detalhe. Então, o que acontece? Nós temos os nossos sistemas internos, que quando sentimos algumas sensações, por exemplo, como um arrepio, um frio na barriga, né, aquele famoso frio na barriga, ou quando os olhos estão lacrimejando diante de uma pessoa que a gente está com saudade, não vê faz tempo, e encontra essa pessoa, ou até mesmo os medos, a tristeza, as emoções, isso tudo que repercute, né, de coisas boas ou ruins, é o início desse estado do processo do nosso corpo, que é o sentimento. E esse sentimento, ele é algo imaterial. Ele vem do nosso conhecimento, do nosso convívio com as pessoas, das nossas crenças, da nossa educação. Então, toda essa relação que a gente vive com o mundo. Esses sentimentos, eles brotam dentro de nós. Então, como o nosso cérebro interpreta, percebe o que está acontecendo, essa característica que estamos sentindo, ela é o estado inicial que o nosso corpo está processando. Então, o sistema nervoso, hormônios, as áreas cerebrais envolvidas, glândulas, todas elas irão trabalhar para gerenciar todo esse sentimento. E a emoção é o ato de expressar esse sentimento. E quando eu vou externalizar aquilo que eu estou sentindo, ela passa pela função de diversas estruturas e sistemas corporais, como o sistema nervoso autônomo, e também ali pelo eixo HPA, que é o eixo hipotalâmico adrenal. Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona isso, tentar sintetizar. Vocês imaginando aí na cabeça de vocês, quando eu escuto alguma informação, ele vai entrar pelo meu ouvido, então é através de um sistema sensorial, tá? Que vai estar processando essa informação que eu estou ouvindo, certo? Então, como se fosse uma entrada, um input, e essas informações que entram e o cérebro processa essa informação, ele emite uma informação de saída. Entre essa entrada e essa saída, existe um processamento da forma que meu cérebro está interpretando essas emoções, essas situações, certo? Então, os sentimentos, da forma que eles entram, ele vai depender dessas informações sensoriais. Então, se eu escuto uma notícia ruim, uma notícia da morte de alguma pessoa que eu conheço, como que isso vai repercutir? Como que meu cérebro vai entender o que está acontecendo e vai interpretar essa informação? Isso tudo vai depender da ligação que eu tinha com essa pessoa, do relacionamento que eu tinha com essa pessoa,
ou até mesmo um animalzinho de estimação. Então, qual que era a minha ligação com esse ser? Que faz com que essa morte, essa notícia seja uma notícia ruim, né? Então, que emoção que eu vou expressar, qual a informação que vai estar saindo, né? E que meu corpo que vai repercutir no meu corpo de alguma forma diante dessa situação que eu estou vivenciando. Ou, por exemplo, um outro exemplo de como o nosso sistema sensorial vai ser ativado através de algo. Eu dei o exemplo da audição, ou de repente de um toque. Então, um abraço, um toque, isso tudo vai depender de como o meu cérebro vai estar interpretando. Eu posso ganhar um abraço e esse abraço ser confortante, né? Digamos, ter um conforto nesse abraço. Ou eu posso, se alguém me toca, de repente, no meu ombro, como que eu percebo esse toque? É um toque agradável? É um toque que para mim é invasivo, né? Tudo vai depender daquele contexto que eu estou vivendo naquele momento. Beleza. E os sentimentos? Oi. Posso só fazer um complemento? Porque você deu o exemplo do que a gente escuta, né? E eu queria contar uma experiência pessoal com relação exatamente a isso, essa questão da audição, né? Do que a gente escuta. E, nossa, há mais de 10 anos, na verdade, é muito mais, mas há 10 anos eu fiz uma consulta com um profissional da microfisioterapia e, na época, tinha uma queixa que era uma alergia bem no fundo do ouvido. Eu não conseguia explicar, sabe aquela alergia bem no fundo? E durante a consulta, ele foi me perguntando coisas e ele chegou numa data, eu não sei como é que vocês fazem isso, mas ele chegou numa data de 9 anos antes, em que eu tinha ouvido uma coisa do meu pai que foi uma coisa que me afetou muito. Gente, foi uma coisa tão louca, eu preciso contar para vocês. A hora que ele fez aí, dentro dessa técnica da microfisioterapia, vocês têm aí umas técnicas, eu não sei o que ele fez, eu sei que assim, gente, a partir daquele momento, uma alergia no fundo do ouvido que era insuportável, ela desapareceu. Eu falei, gente, mas olha só, como na verdade é bem isso, né? O que eu ouvi, como aquilo se manifestou fisicamente, para mim foi louco. É exatamente o que você está falando, né? O que a gente escuta, né? Algum toque que a gente recebe, mas enfim, no meu caso foi alguma coisa que eu escutei mesmo. Certo. São as formas de entrada, como que chega essa informação para a gente, né? Através da audição, da visão, do olfato, do tato, né? A gente tem uma série de sistemas sensoriais no nosso organismo que como a gente vai perceber essas informações, né? Como que elas vão entrar e como o nosso cérebro vai interpretar isso. Daí eu dei o exemplo também do abraço ou do toque, né? Então, se, por exemplo, eu estou no meu trabalho e alguém vai e toca na minha perna, por exemplo, assim, dá um toque, como que eu vou interpretar esse toque? Se ele é um toque abusivo ou se ele é um toque simples, enfim, tudo depende da conotação do que a gente está vivendo, de como eu, Andresa, estou percebendo esse toque. Às vezes não tem nada demais, mas dependendo da situação, né? Como, por exemplo, as mulheres quando estão na TPM, né? Que estão mais sensíveis, os nervos estão mais à flor da pele. O fato, às vezes, de assistir um filme, pronto, elas já choram, já colocam essas emoções, né, que estão à flor da pele ali para fora, né? Então, são exemplos para que as pessoas consigam entender esse processamento, o que corre internamente dentro do corpo, né? Então, por isso que eu estou dando essa explicação de como a gente percebe essas coisas, né? Então, a questão da notícia ruim, né? Como eu recebo isso, então depende de como o meu cognitivo e como o meu emocional vão interpretar isso diante do que está acontecendo com essa pessoa, dessa relação, dessa situação, né? Assim como, por exemplo, quando uma pessoa morre rápido e você não está nem esperando, como que aquilo vai te afetar?
Se é uma situação onde a pessoa já está doente, vem um tempo, você já, assim, de certa forma, você já está se preparando que isso vai acontecer e muitas vezes isso pode ser um alívio para você mesmo, né? De ver aquele familiar que não está sofrendo mais, ou algum amigo, enfim, que não está mais, que de repente não vai sofrer tanto com o que estava passando, né? Então, quando nós tratamos as emoções, até voltando, né, claro, eu vou explicar um pouquinho depois sobre a microfisioterapia, e daí eu consigo te explicar de que forma que o corpo conseguiu restabelecer isso, né? Então, quando nós tratamos as emoções, nós estamos tratando a repercussão desses sentimentos no nosso corpo, né? Então, se o indivíduo ele tem alguma situação que gera uma alteração dos sentimentos que gerenciam essas emoções, quando acontecer algo sentimental, a repercussão disso, ela será exacerbada. E isso acontece, por exemplo, na dor, né? Quem tem dores crônicas, nas questões sentimentais em si. Então, uma pessoa que ela está com uma sensibilização central, ela vai sentir muito mais, ela vai sofrer muito mais, né? Então, o nosso organismo, muitas vezes, de forma errada, de acordo com a minha vivência, de acordo com as coisas que eu aprendi, com as minhas crenças, ele vai interpretar, em determinados momentos, aquilo como algo nocivo, potencializando essa dor. A dor é real, mas muitas vezes não tem nenhuma lesão física ali. E o paciente está, de fato, sentindo essa dor, não é uma dor psicológica. Mas alguma alteração aconteceu, alguma disfunção ocorreu, de acordo com o meu sentimento ou a minha cognição, e acabou o cérebro, o sistema nervoso processando isso, e a informação que tem de saída é essa dor, que é esse produto final, muitas vezes, né? Outra questão, assim, então, que é interessante a gente estar falando, né? Quando tratada essa informação de saída, ela vira uma nova informação de entrada. Então, assim, quando eu mudo a minha percepção diante de um sentimento ou de um fato, o meu corpo irá gerenciar de forma diferente isso. E assim, essa informação de saída vai ser diferente. Obviamente, eu não estou dizendo que é simples fazer essa mudança de percepção, né? Então, às vezes, conversando com algumas pessoas, com os nossos amigos, fazendo terapias, ou até mesmo técnicas como a microfisioterapia, a prática neurosensorial, dermoneuromodulação, que são técnicas que a gente trabalha com um toque sutil. Esse toque sutil, a gente vai poder tratar esse indivíduo, essas saídas, essa repercussão que está tendo no corpo desses pacientes. Eu gosto de explicar assim, a nossa pele, ela deriva do sistema nervoso. Então, a gente tem na nossa pele receptores que vão informar a nossa medula. Dessa medula, essas informações vão para o tálamo, e do tálamo, essas informações vão para a ínsula, que é digamos, uma areazinha cerebral ali, e nessa ínsula a gente tem partes que representam o nosso corpo, dentro ali do cérebro. Assim como quando você tem um AVC, um acidente vascular cerebral, e uma área do teu cérebro é afetada, né? E como consequência você tem uma disfunção na parte física do seu corpo, na mão ou num lado, né? Dependendo da área que pegou nessa ínsula, vai ter uma área que vai ser afetada no nosso corpo físico. Então, o nosso corpo é um sistema. Então, a gente acaba fragmentando muitas vezes, né? Na medicina convencional ou na fisioterapia mesmo tradicional, vendo esse paciente por pedaços, por ombro, por joelho, por pés. E, na verdade, o que me chama a atenção e o que eu gosto de trabalhar é entender esse paciente como um todo, essa visão integral, essa saúde, olhar para todos esses detalhes para entender o que está levando aquele paciente naquela dor física que ele tem ou naquela angústia que ele tem, né? Então, a gente procura olhar para todas essas questões. E o toque sutil, ele tem como trabalhar na resposta que essa ínsula dá. Então, ela tem assim, quando tocamos o paciente, né, com esse toque,
eu ativo determinadas áreas dessa ínsula, pois ela tem esses receptores que então vão informar, como eu falei ali, vão informar pelo toque sutil na pele, vai chegar essa informação na medula, da medula ela vai para o tálamo e do tálamo ela vai para a ínsula. E aí ela vai fazer essa resposta, o corpo vai entrar nessa autorregulação, que é o que aconteceu ali com você, né, da forma que ele tratou, e o corpo estimula essa autorregulação, ele mesmo, né, ou o fisioterapeuta, ele só é um meio para que chegue essa informação lá, mas é o teu corpo que faz esse processamento de autorregulação. Muito interessante, é muito legal isso. E a gente tem como também fazer isso através de uma educação terapêutica, né? Então, enquanto eu vou fazendo normalmente a sessão de microfisioterapia, eu vou perguntando para o paciente e já informando algumas coisas. Então, não é o papel que o psicólogo faria, é diferente, né? Então, eu não vou estar aqui no papel do psicólogo. Mas quando eu começo a explicar o que está acontecendo no corpo dele, ele começa a entender, ele começa muitas vezes a mudar essa percepção, né? Já começa a entender aí. E mesmo que ele não entenda ali na hora que eu estou falando, o corpo dele vai entrar nesse processo de autorregulação. Andressa, é muito comum as pessoas se perguntarem qual que é a diferença da fisioterapia e da microfisioterapia. Você pode falar um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem? Sim. Bom, a microfisioterapia ela é um braço da fisioterapia, né? Então, ela vem para complementar. Ela não é nenhuma panaceia que vai resolver tudo, mas a microfisioterapia, ela é possível que a gente entenda através do diagnóstico que a gente faz ali durante a sessão, entender aonde está a causa daquela disfunção. Né? A gente tem, vamos dizer assim, eu posso sofrer alguma lesão através de um trauma físico, ou eu posso ter uma dor no meu corpo através de uma toxicidade química ou através de remédios. Essa toxicidade através das redes, que a gente diria, me fugiu a palavra agora, dessas frequências, né, de internet, que tudo isso afeta o nosso organismo também, né? Então, por exemplo, exames de raio-x. Por que as pessoas que estão fazendo esse exame, fica ali o paciente, mas as pessoas saem da sala, usam coletes de proteção, porque isso tudo afeta o nosso organismo. Sim. Né? Pode ver, todas as vezes os funcionários saem da sala para você poder fazer esse exame. Então, imagine quem está ali diariamente. Só que tem uma série de redes que a gente não vê, como a própria rede de Wi-Fi, de internet, uma série de redes que interferem no nosso organismo, ondas de micro-ondas, uma série de eletrônicos, o próprio celular que a gente não deve deixar carregando ali na nossa mesinha de cabeceira, porque isso vai afetar a qualidade do nosso sono. Então, além das questões traumáticas, né, de físicas, químicas, tóxicas, né, por medicamentos, alimentos, vacinas, e as emoções. Né? Então, a gente tem todas essas coisas que podem, de alguma forma, gerar uma disfunção no nosso organismo. E a microfisioterapia, a gente, durante a sessão, a gente faz esse diagnóstico, né, e já, de certa forma, já ele, e junto com a sessão, estimulando essa autorregulação do organismo. E como que isso vai acontecer ali no corpo? Através desse toque sutil, como eu expliquei lá anteriormente, né? Então, pela pele, a gente vai tocar, o paciente fica vestido, fica de roupa, e a gente consegue datar ali, como você falou, a gente no próprio corpo, a gente vai percorrer por áreas que são baseadas na embriologia. Então, tem o desenvolvimento embriológico, quando o bebê é formado, quando esse feto está sendo formado, tem uma série de tecidos que eles vão ser formados, né? Então, inicialmente, tem a parte do endodermo, essa parte interna, que é o que a célulazinha precisa se alimentar para poder crescer. E quase junto vem o sistema nervoso. E, por último, o ectoderma, que é essa parte de pele, digamos, o tecido musculoesquelético. Durante toda essa formação,
o nosso corpo que vai crescendo, vai se desenvolvendo, então tem áreas que a gente toca, que o fisioterapeuta vai tocar, que seriam os estágios corporais, que nesses estágios corporais ele vai me dizer o que está sendo afetado nesse corpo. É desta forma que a gente faz a leitura, pelo toque e vendo aonde bloqueia, aonde tem essa cicatriz patológica, que é uma perda de vitalidade desse organismo. Né? O que está acontecendo? Ele para ali, ele fica mais sobrecarregado, vamos dizer assim. Então, através de algo que eu ouvi, se o meu corpo não conseguiu naquele momento processar muito bem aquela situação, mas ele precisa continuar funcionando, ele joga como se ele jogasse isso para debaixo do tapete e vamos seguir, porque a vida continua, a Andresa tem que continuar aí, vamos que vamos. E isso vai sobrecarregando o nosso organismo, até que chega um momento que isso transborda, né? E vem as doenças, uma série de disfunções que acabam ocorrendo quando eu não dou conta disso. Então, se é algo que ele não deu conta de resolver, isso pode se tornar uma cicatriz patológica. E aí, quando um paciente tem dor, algum problema, que ele vem procurar o nosso trabalho. Ou vai ao médico também. Andressa, a microfisioterapia, ela também ela pode ajudar na doença crônica? Tem situações que ela vai complementar, muitas vezes ela vai complementar os tratamentos tradicionais, né? Como dores, de repente dores crônicas. O que é importante a gente esclarecer? Por mais que a gente faça essa autorregulação, então imagina assim, se o paciente vem até mim, né? Então eu vou limpar esse peixinho, vou limpar o corpo desse peixinho, certo? Mas se ele volta para o aquário sujo, ele vai voltar a se intoxicar. Ele vai voltar a se contaminar. Então, uma série de coisas precisam ser feitas em complemento à microfisioterapia, à fisioterapia tradicional, que é o ambiente que essa pessoa está inserida. É um ambiente saudável? Como é a alimentação dessa pessoa? Por mais que a gente faça ali a sessão de microfisioterapia, se o paciente tem uma alimentação ruim, continua se intoxicando, isso de novo pode desencadear os problemas e a pessoa achar que não foi resolvido o problema dela. Então, é uma troca entre o terapeuta, né, o profissional que está ali atendendo, e o paciente. A gente tem 50%, vamos dizer assim, né, da responsabilidade nesse sentido, nesse tratamento. E ele precisa, a partir do momento que a gente passa essas orientações, ele precisa seguir com a rotina dele de uma forma saudável para que isso não volte. Né? E tem uma série de outros como é que eu posso dizer, outras formações, outros profissionais que podem estar trabalhando em conjunto com o fisioterapeuta em relação a isso, né? Terapias que muitas vezes os pacientes precisam fazer, cuidar da alimentação, exercício físico, de repente um personal trainer, o próprio médico, né? Muitas vezes a gente consegue diminuir as chances de uma cirurgia, dependendo da situação, e fazendo simplesmente um tratamento conservador. Então, vai depender, a gente consegue trabalhar em algumas doenças crônicas, né? Principalmente as doenças que são causadas pela psicossomática, vamos dizer assim, mas muitas vezes vai precisar complementar com algum outro serviço, alguma outra forma que esse paciente vai estar complementando esse tratamento. Por exemplo, comparando a fisioterapia tradicional e a microfisioterapia, por mais que se a pessoa precisa de um fortalecimento para aquela área, para aquela articulação, a microfisioterapia não vai fazer nenhuma informação ali com que ela cresça esse músculo. Então, ela vai precisar fazer o exercício físico para aumentar essa força, para melhorar essa massa muscular. Tá. E com relação, então, assim, porque a gente estava falando, Andresa, que as emoções, elas podem afetar o corpo, né? Até tinha uma pergunta que foi feita que era como as emoções podem afetar o corpo a ponto de trazer doenças físicas. Isso é o que se chama de doença psicossomática, acho que é um pouco que você estava falando, né? Mas aí vem uma outra pergunta que fala assim, e se as emoções afetam o meu corpo, ele pode mudar as minhas emoções? Eu não sei se tem algum caso de um e de outro, enfim. Deixa eu ver se eu entendi. Se o nosso corpo pode afetar porque, nossas emoções, isso? Se quando eu
trabalho uma emoção, se a hora que eu tenho uma emoção, vou usar aquele meu caso, eu escutei alguma coisa e aquilo me pegou emocionalmente e eu acabei fazendo uma alergia de fundo de ouvido, tá? Ou seja, uma emoção me causou um desequilíbrio físico, tá certo? Se eu consigo, através do trabalho do corpo, mudar uma emoção, ressignificar uma emoção, entende? É uma via de mão dupla? Porque, na verdade, assim, eu estou te perguntando, mandaram essa pergunta, mas assim, eu estou te perguntando, mas eu acredito que sim, né? Dentro do trabalho, eu acredito que justamente isso, a gente trabalha o corpo também, porque o corpo ele vai ter uma ação nas emoções. Mas queria ver um pouco a tua leitura disso, principalmente dentro dessa tua vivência, né? Dessa tua experiência. Sim, existe até uma técnica da PNS que ela fala sobre postura e emoção, né? Então, vamos dizer assim, uma pessoa que está ali trabalhando diariamente ali numa posição, né, Chega uma hora que a gente acaba cansando, porque não acaba não tendo essa força de sustentação da própria coluna, de ficar muito tempo sentado, e aí a gente vai adotando posturas que a gente fica mais inclinadinho, né? Mais inclinado e tal, e mais fechadinho. O fato de permanecer por muito tempo nessa postura pode mexer com as nossas emoções, afetando isso, nos deixando mais, vamos dizer assim, mais deprimidos, né? Uma postura de depressão. Porque como que é a postura de uma pessoa que está alegre, né? Então a gente normalmente fica com o peito mais aberto, o olhar à frente, não essa coisa do olhar caidinho para o chão, né? A gente passa a nossa expressão, vamos dizer, vai falar muito sobre nós e como a gente está. Então, eu posso estar emocionalmente triste e adotar uma postura, ou eu posso estar bem, mas de tanto ficar numa postura, o meu corpo vai lendo essa postura como algo que não está legal e trazer essa emoção ruim, essa tristeza. Como, por exemplo, né, já saiu uma pesquisa comprovando também que, por exemplo, a gente quer ficar com uma pele bonita, né, não quer aparecer, né, mais velha, vai cuidando da pele, vai fazendo botox. E quando a gente não tem mais essas expressões, porque quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente está transmitindo o tempo todo para o nosso sistema algumas informações do que está acontecendo e ele vai lendo isso, como um computador. Se eu estou sorrindo, eu libero hormônios né, que me trazem prazer, a sensação de bem-estar. A partir do momento que eu inibo essa ação, por exemplo, no meu rosto, então se eu fico lá, eu tento sorrir, não consigo sorrir por causa do botox, né? O meu corpo não está entendendo que eu estou sorrindo. Então, para ele, eu posso estar triste, porque eu não estou conseguindo expressar uma emoção, né? Então, esse sorriso que a gente dá, o abraço, o toque que a gente recebe, isso ocorre uma série de informações que o corpo está lendo o tempo todo. Então, a gente não tem como isolar e olhar de forma fragmentada para isso. Então, essa postura ou essa alteração do nosso corpo, a gente pode afetar também as nossas emoções de acordo com as nossas posturas. E com esse tipo de situação onde a gente não consegue colocar as expressões e o corpo vai entendendo que você está triste, muitas vezes, né? Até do que a gente se alimenta, 90% da nossa formação de serotonina ocorre no intestino. Se eu estou me alimentando de coisas ruins, o meu organismo, eu posso ter uma depressão pelo tipo de alimentação ruim que eu estou tendo, que deixa o meu corpo mais inflamado. E isso vai me adoecendo, trazendo doenças físicas, sintomas ruins, problemas no sono e até mesmo a própria depressão. Até a gente saiu, eu já falei disso um pouco nos meus vídeos e saiu, acho que foi na semana passada, mais um estudo mostrando que como o exercício ele vai ter uma ação sobre a depressão. E é tão interessante, gente, porque vai ter uma ação melhor do que o medicamento. Então, esses estudos têm mostrado isso, né? Como o exercício ele vai agir sobre o quadro de depressão com muito mais... o início é mais lento da resposta ao tratamento. Vamos imaginar 2 tipos de tratamento. Um medicamentoso e através do exercício físico. E daí, o que os estudos têm mostrado?
que você usar o tratamento de exercício físico, ele começa mais devagar, você demora um pouquinho mais para ver o resultado, mas no decorrer do tempo, ele é mais eficaz, ele sustenta por mais tempo o benefício. O medicamento, você vai ter que ir corrigindo essa dosagem, mudando o medicamento, o teu corpo vai se acostumar, enfim. Mas a resposta, exercício hoje é remédio. Então, quando a gente pensa que se exercício é remédio para a depressão, se exercício é remédio para a ansiedade, olha a ação do corpo, né, para contribuir com as emoções, né? Eu acho que é uma prova, né, de que é uma via de mão dupla. As emoções ajudam o corpo e o corpo ajuda as emoções. Exatamente, Clara. E até ele como estava falando, né? Tem tanta coisa que a atividade física, o exercício físico ele vai promover. Então, muita gente às vezes tem preguiça, não gosta. Então, o ideal é a pessoa procurar uma atividade que ela tenha mais afinidade, né? Para começar, pelo menos. Tem coisas que tem atividades que não vão promover determinadas funções no nosso organismo, né? Por exemplo, se eu só correr, a corrida em si, ela vai trazer fortalecimento de algumas partes do meu corpo, mas vai estimular mais a parte cardiorrespiratória e não tá preenchendo o que a musculação ou pilates ou métodos de treinamento que aumente essa capacidade, que aumente essa força muscular. Então tem coisas que a gente precisa fazer um pouquinho, mesmo contra a nossa vontade, para que a gente tenha uma boa saúde, né? Então, a gente ter esse olhar integral em tudo que eu preciso, né, para fortalecer esses pilares da minha saúde. Sim, eu quero até que você fale um pouquinho mais da saúde integral. O André, só deixa eu fazer um comentário. Eu não sei se você mexeu em alguma coisa no seu celular, porque os comentários ficaram desativados. Eu tirei, mas eu posso voltar aqui. Eu tirei para você aparecer um pouquinho mais. É para a gente poder ver, né, os comentários das pessoas, mas tudo bem. Como você achar melhor. Vou ativar aqui, se tiver alguma pergunta. Tá. Eu tirei só enquanto a gente estava falando agora, até um pouco tarde, né? Já 10h47, eu devia ter tirado um pouco antes. Mas eu vou deixar aí, porque se de repente alguém quiser perguntar, se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Tinha mais alguma dúvida que você queria? Eu até trouxe também alguns casos de pacientes meus da microfisioterapia, de alguns exemplos que explicam um pouquinho mais também sobre essa questão de o que vem de dor no corpo e o que a gente encontrou nesse paciente, legal. Né? Pode então, trazer, eu acho que é legal. Contar um pouquinho assim, bem prático, né? Para a pessoa entender mais ou menos, entender como é a sessão, como que acontece isso, né? Então, quando o paciente chega para mim no consultório, eu faço uma anamnese e nessa anamnese eu já vou fazendo algumas perguntas que, através do meu conhecimento da leitura biológica, eu consigo identificar o porquê que esse paciente está com aquela dor em determinados locais. E aí eu pergunto para o paciente, né? E desde quando está acontecendo essa dor? Desde que eu me mudei, ou desde que eu comecei no trabalho novo, ou desde que eu saí do meu trabalho, desde que eu fui mandada embora, enfim, você consegue entendendo o contexto ali, e ali eu vou analisando já durante a anamnese algumas informações que já vai me explicando sobre aquela dor. Né? Então tem um caso de uma paciente minha de 40 anos, do sexo feminino, que ela tinha uma dor no quadril há 2 anos, né? Ela já tinha ido ao médico, já tinha feito exames e não tinha aparecido nesses exames nada de significativo que justificasse a dor no quadril dela. Mas essa dor era uma dor real, né? Ela tinha feito massagens, tomado remédio e nada estava melhorando. Melhorava, aliviava um pouquinho, mas voltava. E ela não conseguia tratar. Isso já há 2 anos. Durante a sessão, a gente foi identificando, né, nas áreas ali do corpo dela que mostravam onde tinha alguns bloqueios. E um dos estágios corporais que foi encontrado foi a BA2, que é um estágio corporal que corresponde ao útero, né? Então, aí eu perguntei se ela apresentava alterações no ciclo menstrual, alguma irregularidade, alguma coisa, se ela tinha, de repente, algum mioma, alguma coisa no útero, né? Para saber se aquele estágio corporal que eu encontrei tinha alguma correlação com alguma doença, alguma coisa naquele próprio estágio, ou se era algo que estava refletindo ali, né?
Aí ela falou que ela estava com o ciclo menstrual irregular. Aí, continuando ali, e pensando na leitura biológica, o útero, ele é como um ninho. O que a gente guarda nesse ninho, né? Quando o bebê, né, tá crescendo, evoluindo, é a casinha daquele bebê, né? E o nosso ninho, para a mulher, muitas vezes, a nossa casa é o nosso ninho, né? E ela estava vivendo uma relação com um amigo dela, não era namorado, era um amigo, mas esse amigo não queria desgrudar e não saía do ninho dela. Tá. Olha a correlação, olha o que acontecia, né, que a gente foi entendendo. Então, e desde essa época, além também da questão da dor no quadril, e esse amigo queria ficar o tempo todo com ela, queria namorar com ela, mas ela não queria, mas ela não conseguia impor os limites, né, para que essa pessoa saísse ali ou que não ficasse invadindo o ninho dela, né? Então ocorreu essa série de alterações no organismo dela que a gente foi identificando ali pela sessão. E aí, um dos túbulos que a gente encontrou dentro dessa questão ali do órgão do útero era o que estava ligado ao mesoderma, que estava ligado à parte das informações que vão ali, digamos, para o músculo, né? Então, essa alteração alterava ali a região muscular da região do quadril, que gerava a dor dela. Porque estava a inervação que vem para o útero passa ali também pela área da região do quadril. Então, pelos exames não tinha nada que justificasse essa dor dela, mas o que estava acontecendo na vida dela estava gerando essa dor no quadril dela. Nossa, muito interessante. Aí, depois que ela voltou para mim no consultório, na segunda sessão, as dores dela tinham diminuído e ela já tinha conseguido colocar alguns limites nessa relação. Sensacional, né? É muito legal. Então, assim, claro, o que eu fiz ali ajudou o corpo dela a entender, inclusive aqui ela, com essa autorregulação que o corpo dela foi fazendo, que ela se encorajasse de alguma forma para colocar esses limites, né? Nessa pessoa que estava ali, onde ela sentia esse ninho dela sendo invadido. Ainda tinha alguns episódios que também acontecia, a gente encontrou também ali a bexiga, né? E ela tinha infecções, algumas cistites recorrentes que acontecia, que tem a ver com essa questão de não conseguir separar, de não conseguir permitir essa separação do ninho dela, onde ela sentia esse ninho invadido. E ela tinha também. E isso também diminuiu essas frequências, né, da cistite dela. Então, assim, o mais interessante, Clara, é que quando... o que me atraiu para trabalhar com esse tipo de coisa, assim, justamente são essas situações onde a gente consegue, olhando o paciente de forma integral, a gente consegue melhorar uma série de coisas que muitas vezes eles não precisam. E imagine, se ela ia pensar em ir lá para mim, ela me buscou pela dor no quadril, mas olha quantas coisas eu pude, através desse método, transformar na saúde dela, né? Então, técnicas como a microfisioterapia. Não, eu ia falar, né? E foi uma oportunidade de ela tomar consciência do que estava acontecendo, que ela não tinha tomado consciência, talvez, de o quanto ela estivesse incomodada com aquela invasão de espaço, com ela não conseguir dar o limite para essa pessoa, né? E isso se manifesta ali pelo corpo, dentro dessa preservação de território, que tem muito a ver também com lindo, bexiga e tudo mais. E para ela apareceu ali o espaço, o ninho dela, né? Muito legal, muito interessante isso. Exato. Pode ver, como que o animal... Porque antes de tudo, Clara, nós somos animais. Racionais, mas somos animais, né? Então, como que o animal, ele delimita esse território? O xixi, por exemplo, no caso do xixi, ele fica mais forte, mais escuro, um cheiro mais forte. A gente está fazendo de uma forma inconsciente. Saia daqui. Esse é o meu espaço. Como que o cachorrinho faz? Né? Ele não sai carimbando a casa, a área, e aqui é o meu território. E a gente faz isso também. Então a gente tem que olhar para essas situações para a gente entender e não simplesmente ficar inibindo
com medicações. Isso, Tô com dor, toma um remédio para dor. Entenda os isso. sinais que o seu corpo está dando. Olhe para isso com amor, com carinho, né? Porque a gente tem tantas soluções. Uma vez ou outra você vai precisar, de repente, de um medicamento, mas tem tantas outras soluções que a gente consegue de forma natural, que a própria natureza já nos E até a fornece. capacidade do nosso corpo de se curar a partir do momento que a gente toma consciência, em que a gente desenvolve esse autoconhecimento, essa percepção, né, de espaços, de limites, do que eu quero, do que eu não quero, né? Exatamente, exatamente. Então é muito importante tudo isso. E é importante essa equipe disciplinar. Muitas vezes eu encaminho os meus pacientes e eu falo, olha, seria interessante você fazer uma terapia, né? Porque por mais que eu te diga isso, o que você precisa mudar, a terapia vai te ajudar como você vai fazer essas mudanças, né? Claro que a própria micro, muita gente fala, a microfisioterapia transformou a minha vida, você transformou a minha vida. Na verdade, né, não fui eu. Foi o corpo dela que se autorregulou diante disso, mas claro que eu tive a minha parcela de ajuda nisso, né? E então, e também a própria homeopatia, que é muito parecida com a microfisioterapia, ela também pode ajudar a virar essa chavinha, que a gente sabe o que precisa mudar, sabe o que precisa fazer, que não é tão simples, e a gente às vezes não consegue. E quando você faz uma sessão de micro ou faz um tratamento homeopático, ele te dá essa forma que você, nossa, agora eu tô conseguindo evitar as minhas procrastinações, agora eu tô conseguindo falar o que eu penso, que eu ficava engolindo, tô conseguindo expressar aquilo que eu tô sentindo sem ser agressivo, tô conseguindo controlar as minhas emoções, a minha agressividade, que eu tava descontando nos meus filhos, ou no meu marido, ou na minha esposa. Então é muito gostoso, o que me chama muita atenção é trabalhar nessas Sim, questões, sabe, Clara? sensacional, sensacional. Porque quando a gente trabalha em cima de um sintoma, que é o que leva o paciente a buscar o nosso trabalho, né, o nosso atendimento, a gente corrige não somente aquele sintoma, mas tudo isso que é encontrado nesse indivíduo. E tudo isso é corrigido, né? Ou seja, tratar um sintoma X em determinada página que eu use lá da microfisioterapia, ou que eu pegue determinado remedinho homeopático isoladamente para aquela situação, pode resolver, mas não vai adiantar. Agora, se eu olhar o todo desse paciente, como está funcionando esse organismo, ou o que está levando a entrar nessa disfunção, fica mais fácil de eu Sim, ajudar esse sim, paciente. perfeito. Ah, ainda bom, eu não sei, que traz mais casos, aí depois eu faço as perguntas aqui. Aqui no meu falta 2 minutinhos, Clara, mas não sei se aparece alguma Não informação também aqui no sei, vamos. Instagram, se aparece o tempo que vai cancelar ou não. A gente entrou, acho que era umas 10 e pouquinho aqui no Insta, né? Entramos. Eu não sei se. Vamos indo mais um pouco. Eu não sei se o Insta ainda está com 1 hora. Eu não sei. Outro dia eu assisti. Outro dia Eu não sei eu também. assisti uma, Às vezes o uma pessoal live, continua mas mais. chegou a 1 hora e 40 a live. Então não sei se depende do número de seguidores, sei lá. Mas vamos ver se a gente caminha mais um pouquinho. Eu não sei como é que você quer fazer. Você quer. Não, podemos seguir. Se tiver alguma pergunta, não sei se eu respondo um dia aí as dúvidas que o pessoal tem, se tem alguém fazendo alguma Então, tem pergunta. uma pergunta que é assim: o que é saúde integrativa? Se eu vou no psicólogo, no fisioterapeuta, no homeopata, eu estou fazendo saúde integrativa? É isso? Só o fato de ir, não necessariamente, mas já é o caminho para isso, né? Então, a medicina integrativa ou a saúde integrativa, quando o profissional que trabalha com isso, ele tem um olhar sobre o paciente dessa forma, como eu falei, o que tiver ao meu alcance de ferramenta, eu vou estar orientando esse paciente, fazendo por esse paciente, mas ele também tem a obrigação dele, né, daquilo que está sendo instruído para ele. Muitas vezes a gente indica para algum nutricionista funcional que vai ajudar a adequar essa alimentação quando a gente identifica que esse alimento às vezes pode estar causando, inflamando, né, intoxicando esse organismo, porque você faz, como eu falei, muitas vezes a gente faz a microfisioterapia,
faz a fisioterapia tradicional e o paciente continua com dor. O que está levando aquela dor? O que ele está vivendo, né? Se eu não tivesse a homeopatia, que eu pudesse ajudar nessas questões emocionais e comportamentais, eu poderia estar indicando, né, para aqueles que não querem, de repente, tomar remédio, mas e às vezes vai ser necessário indicar, às vezes, para algum psiquiatra, às vezes, né, ou o próprio psicólogo já vai poder ajudar, encaminhar para um personal trainer, para que ele seja acompanhado e faça aquela atividade física com segurança, encaminhar para uma série de profissionais que vão estar auxiliando nessa saúde integral desse paciente. Mas ele precisa seguir aquilo que esses profissionais estão falando. Não adianta só ele pagar a consulta e ir até lá e não fazer e acho que é perceber, né? Fico pensando aqui, Andresa, mais do que buscar especialistas, mas começar a olhar para o teu corpo como um todo harmônico, que emoções, corpo, mente, ele vai trabalhando junto, né? Fico pensando. Então, assim, quando eu procuro um especialista, perceber que junto com um diagnóstico, né, eu tenho também uma causa. O que desencadeou aquele sintoma, o que desencadeou aquela doença. Então, quando eu olho para a causa, daí eu chego no especialista certo, sabe? Ou daí eu encontro um caminho certo para a cura, né? Acho que E olha só, agora. Pode falar? Imagina. Desculpa, te cortei aí. Você me falou uma coisa que me lembrou. Muitas vezes a gente vai nesses especialistas antes de ir num profissional que trabalha com saúde integral, né? E aí acontece o que aconteceu com a minha paciente. Ela foi num ortopedista, que é um especialista, e não tem nada, você não tem nada no seu quadril. E parou por ali. Então, se ele só vai isoladamente em algum especialista, muitas vezes o especialista trata só aquilo e não consegue ter o olhar para as outras coisas. Olha, vá de repente num endocrinologista, ver o que está acontecendo, porque essa tua dor pode ser uma inflamação. Você simplesmente sai sem saber disso. Então, quem não está acostumado com esse tipo de demanda, acaba só liberando o paciente e, olha, você não tem nada, tua dor é psicológica. Ou, então, no máximo, ele diz assim, vai fazer uma terapia. Tá, e você continua sem saber qual é a causa da dor do seu quadril. Que muitas vezes não é nem física, não é traumática. Então, até a gente encontrar as pessoas, hoje em dia, os pacientes estão buscando mais esses profissionais que trabalham com saúde integrativa, né? Que tem esse olhar holístico, né? Então, quando eu falo holístico, muita gente pensa que é uma coisa mística. Você fica passando a mão no corpo, né? Não, gente, o corpo é como um computador, é o teclado do nosso computador. Ele vai acessar as informações internas. Então, toda essa explicação que eu fiz no início ali, falando das emoções, é como acontece por dentro do nosso corpo. Então, eu não estou colocando a mão e adivinhando nenhuma informação. Quando eu estou ali, eu estou no campo morfogenético desse paciente. O nosso corpo é onda e matéria. Então, essas ondas eletromagnéticas vão fazer mal para o nosso corpo. As atividades como yoga, uma série de coisas vão trazer uma calma, uma tranquilidade para o nosso corpo. Então, tudo isso que a gente faz no ambiente que a gente vive vai influenciar positivamente ou negativamente no nosso corpo. Então, é importante a gente ver os sinais que o nosso corpo está dando e não simplesmente suprimir, tomando um remédio, enchendo tudo. Tô com dor, vou tomar um remédio. A pessoa não espera nem o corpo dela processar tudo isso. E a inflamação, a febre, é um processamento do nosso corpo natural que ele está combatendo alguma coisa que está acontecendo ali. Como no caso da febre. Né? Se está tendo uma febre, teu corpo está aumentando, esquentando, para combater alguma infecção que está acontecendo. Então, ele tem essa capacidade. E a gente, ao longo da vida, se intoxicando, colocando um monte de remédio, chega um momento que os antibióticos acabam não tendo mais respostas e a gente acaba tendo que introduzir antibióticos mais fortes. Crianças pequenas que já tomaram, ao longo de um ano, 6 vezes antibióticos e já começam a não responder. O intestino acaba sendo afetado por isso e a gente vai perdendo essa capacidade e não consegue mais ter respostas através dos remédios sintéticos. Então, quantas outras coisas naturais que a própria natureza nos fornece, como alimentação, água, descanso, exercício físico, que vai mexer em todo o nosso corpo
trazer esses benefícios, Sim, trazer bons sim. resultados, né? Foi até outro dia, vou fazer um último comentário também. Eu tenho medo que realmente caia, né? Então, eu vou fazer um último comentário e daí você também deixar para você fechar. Só comentar, você sabe, Andresa, que outro dia meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, pessoal, e ele outro dia estava com dor de garganta inflamada. E ele virou para mim e falou assim, ai, que raiva de ficar doente. Daí eu estava falando para ele justamente isso. Eu falei assim, filho, não fica com raiva. O teu corpo está querendo te dizer alguma coisa. A gente precisa escutar. O que será que ele está te dizendo? Para você acalmar, para você poder entender o que aconteceu. Por que você está com essa dor de garganta, né? Então, enfim, é um processo que a gente tem que começar a escutar o corpo, tomar consciência do que está acontecendo. É lógico que ele ainda é criança, mas é desde criança que a gente vai ensinando a esse autoconhecimento, tomar consciência e perceber o que meu corpo está tentando me dizer, o que está acontecendo na minha vida para eu ter aberto essa portinha para adoecer, o que está acontecendo de concreto, porque eu estou comendo errado, ou porque eu estou guardando engolindo muito sapo, o que será que dá dor de garganta, né? Então, assim, esse tipo de coisa é uma reflexão que a gente precisa fazer e isso é que eu acho que vai abrindo as portas realmente das curas, né? Exatamente. A nova medicina germânica, a leitura biológica, tem outros nomes, né, para essas técnicas que falam como que nosso corpo funciona diante disso, como você falou. O que será que ele engoliu? Se foi um alimento que não passou, que está ali entalado na garganta dele? Ou o que ele quer dizer que ele teve que engolir à força, né? Engolir um sapo e não poder falar nada? Ou o que será que ele falou? Então, se está doendo de um lado, tem um significado, se está doendo do outro, tem outro, se está doendo dos dois, né? Foi algo que ele teve que engolir, mas que ele também falou algumas coisas. E essa inflamação, essa dor de garganta, ela vem já com algo já é uma fase de resolução, né? Então o nosso corpo entra nesse processo de inflamação. Quando a gente só que é nesse momento que o paciente vem buscar, então ele acha que naquela hora que está acontecendo alguma coisa de ruim, mas algo aconteceu antes, né? Ou uma friagem, alguma coisa que atingiu a minha garganta e de repente se eu fico com o ar-condicionado ligado ou um vento na garganta pode afetar, porque talvez a minha avó dizia, saia do sereno, você vai ficar doente, vai ficar com gripe, vai ficar com dor de garganta se você pegar esse vento. Quantas vezes as pessoas pegam e não adoecem? Então, tudo vai depender também das nossas crenças, de como chega essa informação e como o meu corpo vai perceber isso, né? Então, ali em relação à gargantinha dele, né? Se você tem profissionais que sabem o que está acontecendo e você vai até esses profissionais, fica mais fácil de você entender e às vezes nem Sim, precisa tomar um remédio. Ele entendendo, conversando com ele, entendendo essa situação, ele vai entrar no processo já de autorregulação. Só que a gente precisa ter essa paciência de exato. esperar muitas E vezes, daí né? aquela coisa que você falou agora, que já é um processo de resolução de conflito, né? Então, se eu dou um medicamento, eu corto o processo de resolução do conflito. Então, a gente, como ele só toma homeopatia, a gente já entrou com homeopatia e deixa o corpo se curar, deixa elaborar o processo, né? Mas realmente é preciso paciência, é preciso entender o processo. É isso, Exatamente. André. Exatamente. Não, pode Aí, falar. pode falar. Não, eu ia dizer que muitas vezes a gente acaba querendo tomar alguns medicamentos que acabam inibindo exatamente esse processamento do nosso organismo, que já tem esse processo de autorregulação. Se a gente quebra um osso, a gente não toma um remédio para esse osso se calcificar. E como que ocorre essa calcificação do nosso osso? Então a gente tem uma série de funções do nosso organismo que vai autorregular. Só que como que vai ser, se vai ser eficiente essa autorregulação, vai depender de tudo isso que a gente conversou anteriormente. Como está a minha alimentação, como está o meu sono, como estão os meus hormônios que eu libero quando eu faço atividade física. Então, tudo isso vai influenciar numa função boa do organismo de reparar tudo isso, ou não, ou Sim, ruim, né? E quando a gente introduz muitos medicamentos, sem necessidade, ou por qualquer coisinha, começou a doer a garganta, tomei um remédio. Deu uma dor muscular pós-treino, vou tomar um relaxante muscular. Se você pode estar
tomar um analgésico, mas um relaxante muscular, algum anti-inflamatório, vai inibir o processo de inflamação, que é importante para a promoção daquela massa Sim, muscular. sim. Então, eu estou inibindo a inflamação do organismo e, com isso, eu acabo entrando até no quadro de dores crônicas. Então, é importante a gente entender o funcionamento do nosso corpo, olhar o que ele está dizendo para você. Perfeito, isso aí. Perfeito. Andresa, então, diz aí, fala um pouquinho, faz o que você gostaria de deixar, uma mensagem final para o pessoal que está assistindo. Essa live, como eu falei, era para ter, antes só de você falar, só relembrar, pessoal, que essa live, ela não ia acontecer aqui no Instagram, ela ia acontecer lá no canal do YouTube. A gente teve problema de novo de conexão, então trouxemos a live para cá. Mas ela vai ficar gravada, nós vamos deixar gravada no canal da Andresa, aqui do Instagram, e depois eu vou colocar no canal do Instagram do Claraire Saúde e no canal do YouTube Claraire Saúde. Algumas pessoas me mandaram mensagem e falando, Clara, eu não tenho Instagram. Mas eu vou avisar as pessoas que vai estar no YouTube, porque algumas pessoas acabam não tendo Instagram, não se conectando e ficam esperando a live acontecer no YouTube. Então, lá no YouTube eu vou levar também, avisem o pessoal aí, tá bom, gente? Mas pode falar, Andresa, fala um pouquinho assim, vou dar uma mensagem final, já faz mais de uma hora que a gente está em live. Queria que você... Tem coisas que eu tenho certeza que a gente ia conversar ainda, né? Que não deu tempo, né, Andresa? Ou seja, a gente vai ter que conversar de novo, vamos mudar todo o aparato aqui tecnológico para dar certo. Mas, enfim, vamos trazer mais vezes, Andresa. Mas fala para a gente, Andresa, assim, o que você acha que é bem importante dentro dessa perspectiva do corpo, das emoções e das curas, o que você gostaria de deixar assim como uma informação para todo mundo que está assistindo, a gente que vai assistir? Eu peço para que as pessoas, Clara, olhem com atenção os sinais que seus corpos, né, que o corpo está emitindo para você. Olhe com carinho para isso, né? Essa dor que está acontecendo em determinada parte do teu corpo, por que essa dor está ali no ombro, ou no peito, essa angústia, ou no seu pé, ou no joelho? Olhe com carinho para isso. Vá buscar ajuda de profissionais que estão habilitados para isso. Vai ao médico, vai no seu fisioterapeuta, vai no seu terapeuta homeopata, no seu psicólogo. E porque hoje em dia muitas pessoas estão percebendo a necessidade dessa integralização dessa equipe multidisciplinar. Então, eu até estava falando com uma colega outro dia que ela trabalha com acupuntura e alguns pacientes têm medo de agulha. Eu falei, olha, encaminha para mim esses pacientes que, como eu consigo ajudar a equilibrar isso. Né? E você pode voltar a atender eles através da acupuntura. Então a gente não precisa ter esse medo, né, dessa concorrência e entender que nenhuma técnica que a gente tem é uma panaceia que vai resolver tudo. Apesar dos grandes cursos que eu fiz, ele me dá esse conhecimento, né? E muita gente fala assim, nossa, mas você consegue trabalhar com tudo isso? Você não tinha que ficar em uma coisa ou outra? Isso me permite, Clara, ter um olhar integral de tudo isso e poder encaminhar para outros especialistas, para outros profissionais que vão ajudar quando o meu trabalho não for suficiente para aquela pessoa, né? Então, meu recado é: olhe para o seu corpo, escute o seu corpo, veja o que ele está te dizendo e vai buscar a ajuda que ele precisa. Tá ótimo, então. Gente, muito obrigada, Andresa. Obrigada a vocês que assistiram. Muito obrigada por estarem aqui. A gente vai continuar trazendo mais conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, corpo, emoções, cura, saúde mental e física. Isso, Andresa. Juntas, com certeza. Obrigada, Clara, pelo seu convite. Obrigada mais uma vez pelo seu convite, é uma honra aí estar falando novamente com você. A Clara também é uma baita profissional, dei uma olhadinha lá, né, no canal dela, muitas coisas, muitas trocas boas, né? A gente precisa também estar trocando aí entre nós duas também algumas coisas, né, Clara? Com certeza. Obrigada, bom dia para vocês, um bom final de semana e nos vemos na nossa próxima live, nos nossos próximos vídeos. Vamos acompanhando. Eu acho que eu tô falando como se tivesse todo mundo no meu canal, né? Porque eu convidei a Andresa, mas não, eu que estou no canal da Andresa. Então, ó, meu canal é o Claraire Saúde, da Andresa, underline
Tramujas, né, Andresa? Isso, Andresa Underline Tramujas. Eu até fixei aqui o comentário para entrar no YouTube, mas por enquanto não tá lá. O bom é que você vai conseguir compartilhar esse mesmo vídeo lá no YouTube, né? Tá bom, gente? Muito obrigada, Andresa. Um beijo, querida. Obrigada. Um beijo a todos. Obrigada por que participaram aí, meus pacientes também, os clientes e amigos da Clara. Obrigada a todos. Um beijo grande, um ótimo final de semana. Tchau, obrigada.